Então, gente, a verdade é que essa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que todo mundo está conhecendo, que absolveu um homem de 35 anos por se relacionar com uma criança de 12, ao contrário do que muitas pessoas falam, né, do que se idealizou, não é uma questão isolada. Não é. Mas não é uma questão isolada de Minas Gerais também, tá? A gente gosta muito da eleição ali de um inimigo comum, nesse caso, o desembargador Magid na UFLA, que eu não tô defendendo ele, né? Ele precisa, sim, dar explicações, enfim. Mas o que ele fez encontra guarida na própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na nossa história, na história do direito penal. Inclusive, a imprensa ela vem veiculando detalhes do processo que correm em segredo de justiça, e isso pode acarretar, além da violência primária e da violência secundária já sofridas pela vítima, né, tanto pelo crime quanto pelo próprio judiciário, pode acarretar violência terciária, que é a repercussão assombrosa social, que poderá, inclusive, dentro em breve, identificar essa criança. A gente precisa lembrar do que aconteceu com a mãe, que teve os filhos mortos pelo próprio ex-marido, né, o pai das crianças, se suicidou, matou as crianças. Essa mulher, ela foi exposta a uma situação esdrúxula, coletiva, né, foi praticamente linchada moralmente e dentro do próprio enterro, tanto é que a Defensoria processou diversas emissoras de televisão. O caso foi de Itumbiara, Goiás. A gente precisa lembrar e saber que o STJ já aplicou entendimentos semelhantes ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais em diversos julgados anteriores. Esse julgado viralizou, mas o Superior Tribunal de Justiça dá aso para que esse tipo de situação aconteça, exceto a diferença etária, que nesse caso foi mais brusca. Existe no Código Penal, existe precedente persuasivo, existe precedente, inclusive vinculante do próprio STJ, existe súmula. O próprio artigo 217A diz que não depende da anuência da criança, né? Não depende de sua experiência prévia, mas aí vem a jurisprudência secular, né? Com esse histórico aí de passar pano pro patriarcado e faz de tudo para não aplicar a legislação. Cria 1001 teses. Existe tese da teoria da adequação social, teoria ou exceção Romeu e Julieta, erro de tipo, teoria da derrotabilidade do enunciado normativo. Todas essas teorias, elas são acolhidas pelo próprio judiciário e não se restringe ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? Violando os direitos da criança. Eles inventam que existe um núcleo familiar, que a criança que nasceu vai ter o direito violado. Vou deixar até no YouTube, no canal do YouTube, explicando todas essas teses. A própria constituição da família, a própria gestação que eles usam como álibi, né? Não, tem uma criança ali, tem um núcleo familiar. Muitas vezes reforça essa violência de gênero porque demonstra uma vulnerabilidade da vítima. A palavra família tem origem etimológica no latim famulus. Isso significa escravo doméstico. Então, a família ela é arraigada dessa ideia patriarcal, e ao ver configurada uma família, não significa dizer que não há violência ali. Inclusive, o maior registro de violência contra as mulheres é doméstico afetivo familiar, demonstrando ser uma falácia esse argumento do próprio Superior Tribunal de Justiça ao absolver réus quando haja concordância da família em uma gestação, ou quando ele aplica a teoria ou exceção Romeu e Julieta. Inclusive, eu já vi até um julgado recente de que deixou de ser estupro porque ele tinha 22 anos e ela tinha 12 anos. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Geralmente, o STJ mantém a condenação quando há uma grande diferença etária, como nesse caso, né, de 35-12, uma relação clandestina, não há anuência familiar, anuência, né? Há elementos de exploração com assimetria de poder, mas essa assimetria, ela é inexorável a qualquer relação onde um maior se relacione com uma criança, né? Daí a importância dos estudos de gênero e da teoria feminista do direito. Então, gente, a gente tem que ter em mente que há avanços legislativos, mas muitas vezes o judiciário, ele custa aplicar. A Lei Maria da Penha é de 2006, mas só teve a constitucionalidade corroborada em 2012. E nesse interstício, aí, Ave Maria, tinha decisão para tudo que é gosto. O crime de estupro é mais uma forte expressão de poder e de dominação do homem sobre a mulher, por meio do qual ele a força a receber o falo masculino. E quando praticado contra homens, muitas vezes é uma humilhação pela própria tentativa de feminização que o ato impõe. O sistema patriarcal, historicamente, naturaliza a ideia de dominação do masculino sobre o feminino, e daí a naturalização da cultura do próprio estupro, cantada, dançada em nossas músicas populares, funk, pagode, entre outras. A gente tem que lembrar do caso da participante daquele programa Masterchef infantil, que foi assacada por comentários sexualizados ao seu respeito quando ainda tinha apenas 12 anos. Isso foi em 2015. Recentemente, uma freira de 82 anos foi estuprada e morta. Uma senhora foi estuprada no ônibus, recentemente, uma senhora de 72 anos, se não me engano. Aí a gente teria que dar uma pesquisada na historicidade do crime de estupro para entender como ele funciona. E essa lógica experimentada agora é algo de muitos anos atrás. Até o ano de 2005, portanto, há 20 aninhos atrás, o próprio Código Penal autorizava a extinção da punibilidade do agente pelo casamento com a vítima. Aí a gente volta mais um pouco e vê que a nossa primeira legislação, né, as ordenações filipinas, elas exigiam que para a configuração do estupro, a mulher tinha que demonstrar que houve resistência, ela tinha que gritar, provar uma oposição ali contundente. E o estupro era considerado um crime contra a honra do pai, não contra a honra da mulher. A legislação subsequente, que foi o Código Criminal de 1830, diferenciava-se mulher honesta de mulher desonesta. Mulher não honesta de mulher honesta. Veja que esse tipo de diferenciação, ela só foi excluída no nosso Código em 2005. Aí a gente tem o Código Penal de 1940, que trouxe o crime de estupro dentro do título de crimes contra os costumes. Ele manteve a figura da mulher honesta. À época, a jurisprudência admitia a presunção de violência quando a vítima apresentasse desenvoltura física, quando fosse prostituta ou pessoa de corrupção notória. Então, são várias teorias que vêm sendo criadas na história para deixar de condenar indivíduos ao crime de estupro. Não é uma questão atual e não é uma questão pontual de Minas Gerais. É lógico que a diferença etária 35-12 trouxe uma repercussão maior ao tema, mas nada que fuja muito, que destoe tanto da jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, ao meu ver. Então, só em 2009, o crime de estupro passou a pertencer ao título de crimes contra a dignidade sexual. E aí se criou a vulnerabilidade objetiva para menores de 14 anos. Depois a gente teve melhorias, né, em 2018, em 2025, a gente teve recrudescimento recente das penas, e há um projeto de lei recente diante dessa repercussão do caso, que não traz nada de novo e tal, mas ele fecha mais hermeneuticamente, proibindo interpretações como essa, do Tribunal de Justiça. O problema do casamento infantil não é uma questão só moral, né? O problema do casamento infantil é que a adolescente ou a criança vai sofrer com gravidezes precoces, ela
Essas gravidezes são de risco para a criança, que ela não está com o corpo pronto. Então tem maiores chances de morte para ela e para o bebê. Comorbidades, diversas comorbidades para a criança também. Essa criança vai ter uma maior exposição a doenças sexualmente transmissíveis, o próprio isolamento social dessas meninas, a impossibilidade de ascensão no mercado de trabalho remunerado, provavelmente vai sair da escola, né? Ela tem uma maior propensão a sofrer violência doméstica familiar por conta da vulnerabilidade de gênero e por conta da vulnerabilidade etária. São duas vulnerabilidades que se intensificam. Essas crianças estão em fase de amadurecimento da vida completamente distintos do o que chamam de marido, né? Ela está entrando na adolescência, passo que um homem adulto já está próximo ali, nesse caso específico de Minas Gerais, próximo dos 40 anos, né? Quarta década de vida. Meninas em contexto de vulnerabilidade social, portanto raça, classe e gênero, né? Elas se unem a traficantes muitas vezes em busca de uma suposta segurança por eles oferecida em face de perigos que sozinhas elas enfrentariam com muita dificuldade. Principalmente se tratando de comunidades marginalizadas. Essa decisão, que não se sabe como foi proferida, não tinha até comando de IA, depois foi revogada de forma monocrática, violando inclusive o princípio da colegialidade do órgão. Teria que ser devolvida para o colegiado para ser deliberada em conjunto, né? Então há várias ilegalidades nesse procedimento. Essa decisão de Minas Gerais e todas as outras violam a própria Agenda 2030 da ONU, da Organização das Nações Unidas, por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sociável, a própria Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que é conhecida como Convenção de